Quando, sem mais essa nem aquela, Eliana começou a perder o movimento das mãos e dos pés. Aí ela foi diagnosticada tendo uma síndrome neurológica funcional agressiva. Uma síndrome neurológica funcional muito agressiva. Então, passaram-se algumas semanas e eis agora Eliana numa UTI, presa a um leito de UTI sem conseguir se mexer. Ainda comendo, ainda falando, mas sem os movimentos. Era uma prisão horrível. Uma noite ela acordou com aquela sinfonia de bip-bip que tem nas UTIs, né? Sinfonia, uma orquestra eletrônica que nunca cessa. Ela acordou no meio da noite e, pela pálida luz do ambiente da enfermaria, ela olhou para as próprias mãos e se lembrou de um curso de teatro que ela fizera uns anos antes. E lá ela aprendera a técnica do body scan, ou varredura corporal, ou consciência corporal progressiva. Era uma técnica. E ela pensou, pode ser que também funcione agora, nessa minha atual situação. Porque ela pensava em tudo que ela queria fazer ainda. Ela tinha 34 anos de idade. Quanta coisa ela queria realizar, e certamente todos os seus sonhos seriam de uma realização muito mais complicada, muito mais difícil, e às vezes até impossível. Ela não se conformava com aquela condenação à imobilidade. Não era possível. Aí, lembrando do body scan, ela raciocinou. No body scan, a gente pensa no pé, nos pés. Se concentra nos dedos dos pés e vai subindo. Passa pelo torso, pela sola do pé, pelo calcanhar e vai jogando o pensamento pelos antebraços, pelas mãos, pelas pernas. Vai subindo. É como se o pensamento fosse uma malha que você fosse colocando no corpo, uma malha elástica que fosse te apertando e te envolvendo até chegar à cabeça. E a gente, quando faz esse exercício, tem uma sensação de peso nos membros, no corpo todo. É uma coisa aconchegante, de peso. Aí ela pensou, vou me concentrar nos dedos dos meus pés. Por quê? Se o problema está na comunicação entre a minha mente, o meu cérebro e as vias neurais, né, que proporcionam o movimento, não? Se o problema está na interrupção dessa comunicação, eu vou induzir essa comunicação com a força da minha mente. E começou a imaginar que os nervos estavam recebendo
uma corrente elétrica que descia pela coluna vertebral e ia para todos os membros do corpo, concentrada nos dedinhos dos pés. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Ah, mas a Eliana não é mulher de desistir, não. E ela continuou. A noite toda ela se concentrou nisso, em refazer a comunicação do cérebro com os membros, com os movimentos, com os músculos que, impulsionam os movimentos. E foi se concentrando. Começou a transpirar, tamanho o esforço mental que ela fazia. Aí, de repente, ao amanhecer, os dedinhos dos pés se moveram brevemente. E ela pensou, eu vou conseguir. Então, a partir dessa pequena vitória, Eliana passava todos os dias praticamente inteirinho, fazendo um esforço mental para convencer o seu corpo que ele podia novamente se movimentar. Ela imaginava caminhadas na praia, na rua, nas avenidas. Ela imaginava as mãos abrindo, fechando, os pés, os joelhos. Ela ia imaginando, e a concentração era tanta que ela transpirava. E o pessoal da UTI nunca tinha visto nada igual. Ela contou o que ela estava fazendo. Falou do body scan. Falou da necessidade dela de superar aquele problema, fosse como fosse. Fosse pela força da mente, fosse por tratamentos, mas que ela iria recuperar os movimentos, porque ela ainda tinha muito para viver com aquele corpo. E os enfermeiros notavam que cada vez que ela entrava naquele transe de concentração, mudava o batimento cardíaco no monitor. E nunca eles tinham visto alguém transformar um leito de UTI num laboratório autodidata de neuroplasticidade. Mas é o que ela estava fazendo. E o doutor Américo Gouveia era o médico responsável pela neurologia e pelos pacientes neurológicos que estavam naquela UTI. A Eliana estava no leito número 13. E todo dia, ou quase todo dia, o doutor Américo passava visita aos pacientes dele, cercado de residentes, porque aquele era um hospital universitário, então os estudantes, médicos já formados, mas que estavam se especializando em neurologia. E aí, o doutor Américo já tinha ouvido aquela fofoca, aquele zum de que a paciente do leito 13 estava tentando se curar através da força mental. E é claro que ele não acreditava nisso. Ele só acreditava em exames de imagens, em dados, estatísticos, enfim. Aí ele chega no leito dela, junto com os seus residentes, e fala: como vocês veem, essa senhora, dona Eliana, está aqui, não responde, suas pernas, seus músculos não respondem a estímulos externos. Pegou o martelinho de reflexo, no joelho dela, não aconteceu nada. Ela riu e disse: olha, doutor, a ciência é baseada em coisas passadas. Eu estou construindo um futuro para mim.
com a minha força mental. Ele teve assim um leve risinho irônico. E ela disse, por exemplo, fechou os olhos, se concentrou e tanto o doutor Américo quanto os outros estudantes ficaram olhando abismados para os calcanhares da Eliana, que vinham subindo assim pelos lençóis e elevando seus joelhos. E ela dobrou as pernas. Aí ficou todo mundo abismado. Doutor Américo, muito pálido, disse: isso é cientificamente impossível. E a Eliana passou a ser o grande assunto daquele hospital. Porque dia após dia ela ia, através da força, da concentração, da imaginação, imaginando a energia fluindo dentro do corpo, se dirigindo para os músculos, para todo lugar, pelas artérias, pelos nervos, por tudo. Ela ia melhorando. Conseguia mexer os dedos da mão, depois conseguiu mexer os braços, o pescoço girava sossegadamente. E algumas semanas depois, quando Eliana teve alta, ela saiu pelos corredores do hospital em cadeira de rodas, como é praxe. Mas quando chegou lá no estacionamento, o elevador abriu e um carro de aplicativo esperava por ela, ela simplesmente se levantou e foi caminhando, muito normalmente, até o carro que a levaria para casa. No hospital, todos sabiam que Eliana não tinha família, tanto que naquelas semanas, quase 2 meses, que ela passara na UTI, pouquíssimas visitas, pouquíssimos colegas, amigos, porque a Eliana perdera toda a sua família alguns anos antes, com a Covid-19. Ela estava estudando no exterior, mas a família dela não acreditava na Covid e não seguiu as regras do isolamento social. O resultado é que todos se contaminaram. E foi uma coisa muito, muito difícil, muito triste, porque ela perdeu todo mundo. Quando ela voltou para o país, estavam todos mortos, enterrados já, né? Porque nem velório tinha, nem caixão se abria por causa da contaminação. Então, ela nunca mais, ela foi estudar no exterior e quando voltou, ela não tinha mais pai, mãe, irmão, cunhada, cunhado, irmã, sobrinhos, nada. Todos estavam mortos, avós. Foi uma coisa muito difícil perder a família inteira. Então, era esse fato que o doutor Américo usava para explicar a recuperação da Eliana. Que ele dizia que tinha sido apenas a remissão de uma doença, que não era nem doença, né? Sintomas psicossomáticos, psicológicos, como resultado do trauma de ter perdido a família inteira. Mas que trauma engraçado esse, né? Que só se manifestou alguns anos depois, não é? E a Eliana ria, porque a Eliana sabia que os milagres acontecem sim, e acontecem pela força
do pensamento. O que nunca foi segredo para bruxas como ela própria. Este é o seu programa As Bruxas. Todas as terças, às 8 da noite, aqui, na sua TV Paradise, na nossa Janela da Paulista. E eu sou Isabel Fonte Vasconcelos Caetano. Sou escritora, graças a Deus. Tenho 24 livros publicados. Estou sempre aqui com você, todos os domingos, te contando alguma história de alguma bruxa poderosa. Então, gente, um beijo e até a próxima!